Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Pro Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje a gente vai falar do novo técnico do Santos, o técnico Diego Aguirre, que vem assumir o Santos a partir de terça-feira, tá? O nosso querido Paulo Turra, na verdade nada querido Paulo Turra, deixa o Santos, né? Ainda nem tem um vídeo de demissão, mas pretendo fazer amanhã, justamente para falar do rendimento do Paulo Turra. E aí na terça a gente vai fazer um vídeo sobre o Diego Aguirre, onde vou falar um pouco mais sobre o técnico, que eu vou te falar, assim, esse vídeo que eu estou gravando agora não vai ser nada popular, porque eu vou falar coisas que muitos não estão falando sobre o Diego Aguirre, tá? Agora, ponto principal, eu sou fã do Diego Aguirre? Não, longe disso. Se tem técnico gringo que eu não gosto muito, um belo exemplo deles, é o Diego Aguirre. Acho o Diego Aguirre um técnico fraco, limitado, de maus trabalhos, que vem de mau trabalho no Olímpia, que vem de mau trabalho anterior ao Olímpia, aqui no Brasil, que também não foi um bom trabalho. Então, o Diego Aguirre está longe de ser um grande técnico. Agora, uma coisa que eu já vou começar, por isso que esse vídeo não vai ser popular, falando: o Thiago Carpini é melhor do que o Aguirre, que nem muitos está valendo? Não faz o menor sentido afirmar isso. O Thiago Carpini é um técnico que foi recentemente com êxito no Santa Cruz e agora está no Juventude, onde faz um bom trabalho. Legal, na Série B. Na Série B, Lisca doido foi rei no América Mineiro e Adilson Batista é o deus da classificação e classifica qualquer um para a primeira divisão. Na Série B, não é ranking para avaliar técnico. O Diego Aguirre já foi avaliado na Série A, treinando o São Paulo, onde colocou o São Paulo na liderança da Série A em um ano bom do seu trabalho, bom naquele ano. Agora, o Carpini nunca foi avaliado em Série A, então falar que o Carpini é melhor do que o Aguirre simplesmente não faz sentido pelo fato que o Carpini nunca foi testado em alto nível para saber se isso faz sentido ou não. Então, já tem afirmações que não fazem sentido, por isso que eu falo que esse vídeo não vai ser popular. Vou tentar trazer a realidade para vocês. Ceni também vem de trabalhos muito oscilantes, tá? E tá longe de ser um técnico que seria uma unanimidade em qualquer time que fosse passar ou algo do gênero. Então eu acho que tá ali pau a pau com o Carpini, com o Aguirre, tá? O Ceni eu acho que é pau a pau com o Aguirre. E o Mano, que o Santos tentou, né? E aparentemente recusou porque tinha ali uma proposta da Arábia Saudita. Agora, o ponto, eu acho que desse vídeo, antes da gente entrar do Carpini, é a diretoria, né? Novamente, o Diego Aguirre, ele não é um técnico ofensivo, é um técnico de linhas mais baixas, que procura um futebol reativo, tá? O Mano é um técnico de linhas baixas, de futebol reativo, o Carpini não, e o Ceni não. Mas, por que a diretoria procura técnicos de perfis tão opostos, primeiramente? Né? O Ceni e o Carpini com um perfil, e o Aguirre e o Mano com outro. E por que a diretoria opta pelos técnicos mais reativos? Por que a diretoria não tem coragem de atacar? Ser muito pedante para mim, que essa escola gaúcha que a gente está sofrendo, mesmo com técnicos gringos agora, com o Diego Aguirre, é uma ordem de cima. Porque muda a diretoria, muda diretor de futebol, nem tem diretor de futebol no momento, já que saiu o Fracão. E mesmo assim, ainda se procura uma escola gaúcha, mesmo que seja com técnico gringo. Então, infelizmente, a gente vai ter que aceitar que esse time está querendo jogar desse jeito, aparentemente. Bom, além disso, a gente tem que falar um pouco agora do Diego Aguirre, né? Porque se a gente falou da diretoria que procura esse perfil de técnico, que para mim não é o ideal, porque para mim o Santos precisa de um técnico ofensivo, precisa de um técnico melhor, um técnico mais direto e que não precisa só se defender com linhas baixas, como é o caso de um BKSS. O nosso Diego Aguirre também está um pouco melhor do que muitos cravam. Bom, primeiro eu trago a notícia de contratação do Diego Aguirre, que fala que o Santos contrata técnico uruguaio, né? E aí vai trazer aqui o Diego Aguirre. O último clube do Aguirre foi o Olímpia, no Paraguai. Do Santos, Aguirre tem passagem pelo Inter, Atlético Mineiro e São Paulo. Também foi técnico vice-campeão da Libertadores com o Peñarol em 2011, ano que o Santos foi comandado por Muricy. Sim, ele era o técnico do Peñarol naquele ano, tá? E aí ele só não quer que o Santos caia e ele vai ficar até dezembro de 2024 se cumprir o contrato inteiro. Qual é a carreira do Aguirre? Bom, o Aguirre tem 57 anos, tá? Ele começou ali no Alcas, depois foi pro Peñarol. No Peñarol fez aquela grande primeira passagem, depois foi pro Wanderers, Alianza Lima, Uruguai Sub-20 e entrou no Peñarol, onde fez aquela final de Libertadores, conseguiu colocar o Peñarol numa final de Libertadores. Depois foi pro Al Rayyan e pro Al Gharafa, onde não foi muito bem, e chegou no Internacional. No Internacional em 2015 ele foi muito bacana, ele teve uma boa margem, e aí foi pro Atlético Mineiro, onde ficou poucas partidas, mas foi muito bem. Também no Atlético Mineiro, conseguiu um ótimo aproveitamento. Pra vocês terem noção, gente, no Atlético Mineiro ele teve 11 partidas, 7 vitórias, 2 derrotas e 2 empates, tá? Então,
números bacanas no Atlético Mineiro. Saindo de lá foi para o São Lourenço, né, onde também teve números bem satisfatórios, e aí chega em São Paulo, no São Paulo em 2017/2018. Nessa passagem de São Paulo, ele consegue pegar o São Paulo e colocar até mesmo na liderança, com aquele ataque comandado por Diego Souza, Everton. Era um ataque muito louco e mesmo assim o São Paulo conseguiu subir muito, depois caiu um pouco de rendimento, mas foi uma demissão que até hoje é considerada injusta por muitas pessoas, tá? O El Rayyan depois voltou pro Inter, onde não foi tão bem. Não foi tão bem no Inter, teve um rendimento bem abaixo do esperado, e aí a gente já começa a trabalhar com números do Aguirre. No Inter, nessa segunda passagem, ele teve, vou estar estranhando, foi o aproveitamento de 2021, né, que ele teve 35 jogos, ou seja, 105 pontos disputados, e desses 105 pontos disputados, ele conseguiu apenas 44, tá? Então 105 pontos disputados, 44, um aproveitamento de 41, ou 42%, tá? Bem pouquinho mesmo. Foi um aproveitamento muito ruim dele no Inter nessa segunda passagem, tá? E aí ele foi pro Cruz Azul, no Cruz Azul ele foi péssimo no Cruz Azul, e acaba o ano no Olímpia, onde também foi muito mal. Ou seja, as últimas 3 passagens do Aguirre são ruins, tá? O Aguirre vem ao Santos após 3 péssimos trabalhos, tá? 3 trabalhos muito ruins. No Inter, 41%, tá? 41%, ok. Cara, 41% é muito pouco, tá? É muito pouco mesmo, é até um pouco assustador. Depois ele vem disputando 33 pontos. Nesses 33 ele ganhou 11, ou seja, um aproveitamento de 33% no Cruz Azul. 33%. No Cruz Azul, esse é o aproveitamento do novo técnico do Santos, tá? Depois ele vem basicamente de 33 em 69 no Olímpio, aproveitamento de 47%, tá? Ou seja, veio mal, tá? O Diego Aguirre vem mal, né? Mas é claro que ele já teve grandes passagens, por exemplo, pelo São Paulo, né? Que foi uma boa passagem dele, que é aquela que a gente tinha falado. Ele tinha a chance de ganhar 111 pontos, ele ganhou basicamente 62 em 111, o cara teve aproveitamento de quase 56%, né? Ficando muitas partidas. Então, é um técnico que tem bons números, o Diego Aguirre, tá? Não é um técnico com maus números, mas recentemente vem de péssimos trabalhos, tá? E como é que joga o Aguirre? Muitos podem estar me perguntando. Aparentemente o Aguirre, né, não tá tão bem assim na ficha pra gente estar aí comemorando, né? Bom, o Diego Aguirre ele tem um jogo bem interessantezinho até pro Santos, né? É um técnico que joga em linhas baixas, bem recuadas, principalmente linhas médias para linhas baixas, sendo compostas por 4 jogadores. Como assim 4 jogadores? A famosa linha de 4, né, que a gente vê hoje. Então, os 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes e os 2 pontas. Sim, os pontas vão continuar sendo secretários de lateral, provavelmente, tá? E aí, no ataque, ele bota 2 homens, né, sendo um segundo atacante e um outro atacante, ou pode jogar no 4-2-3-1 e aí esse outro homem seria um meio armador, tá? E ele também não voltaria para marcar, ou seja, a gente vai ver um Lucas Lima e o Marcos Leonardo não voltando para marcar, e aí um ponta assistente de lateral voltando de um lado, um outro ponta assistente de lateral voltando do outro, tá? Isso se acostumem a assistir. A diferença da Aguirre é que o Aguirre, eu acho que ele tenta, diferentemente de outros técnicos brasileiros, ele tenta fechar um pouco mais a linha média do que a linha baixa. Então o time pressiona mais no meio de campo do que na zaga e tenta forçar mais o erro do adversário. O Aguirre também tem uma coisa chamada técnica de ativação, que é uma coisa relacionada a quando você rouba a bola, você tentar puxar um ataque muito rápido, tá? Então, você basicamente tenta descolar toques rápidos e muita ultrapassagem de lateral. Os pontas da Aguirre, eles afunilam para a área, tá? Então, isso é interessante. E os laterais que tentam assumir a linha de fundo para fazer cruzamentos. Então, é bacana também. O time do Aguirre também sempre penetra a área com pelo menos 3 homens, principalmente, exageradamente utilizando cruzamentos. Então, é uma característica do Aguirre, cruzar muito a bola. E aí tenta chegar com 3 homens no lado oposto do campo que ele está cruzando, tá? Uma coisa que ele tenta fazer bastante. E o Aguirre chega com muita velocidade, principalmente passando a bola para os lados, tá? E forçando muito o erro de passe do adversário em momentos críticos, tá?
secas nas características do Aguirre, um jogo bem fechado com linhas médias barra baixas, que tentam subir, forçar o erro do adversário, sair em velocidade utilizando as pontas e abrindo para as laterais e os pontas afunilando na área para chegarem fazendo o gol. Por que eu acho que isso pode combinar um pouco com o Santos? Bom, primeiramente a saída do Aguirre é sustentada, considerando que a saída do Santos é dificultada, ter 5 homens para sair jogando pode ser uma boa. Segundo, que os laterais do Santos são ofensivos, ou seja, daria uma ultrapassagem pelas laterais, que combina com o estilo da Aguirre. Terceiro, que os pontas que o Santos tem, o Soteldo não, mas o Mendonça, sim, pelo menos, ele tem essa característica de entrar no segundo pau. Eu acho que é a melhor coisa que ele faz. Então, basicamente, ter a função dos pontas afunilando para dentro da área para tentar fazer o gol é uma coisa interessante de acontecer. Quarto, é que agora a gente tem o Furt, David e Marcos Leonardo. Com isso, fazer um 4-4-2 é um time que faria sentido. Quinto, o Santos também tem poderes de desarme interessantes no meio de campo, ou seja, poderia utilizar esse 4-2-3-1 aí de uma forma bem interessante com 2 volantes. Outra opção também é que, como o Aguirre precisa de mais saída sustentada, porque os zagueiros não saem tão bem, a saída sustentada é uma boa, então 2 volantes de qualidade podem ajudar. Ou seja, o Santos tem um técnico. Resumo, eu tenho tática para comentar. Coisa que eu não tinha com o Turra. Eu acho que vai melhorar. Mas está longe de ser a solução. Não é o técnico das emoções. Muito menos o técnico que eu acho que o Santos deveria procurar e o perfil que eu imagino que o Santos deveria ter. Mas também não vai ser um vídeo popular onde eu vou acabar com a Aguirre. Eu acho que pelo menos o Aguirre é um técnico. Mas está longe de ser o que eu queria. Tá bom? É isso, meus queridos. Vamos ver no que vai dar. Depois eu venho com uma análise tática do Aguirre de fato. Também um vídeo de explicação do Paulo Turra de saída e alguns anúncios de jogadores que eu ainda tenho que fazer, tá bom? Muito obrigado e agora eu fui.